Olá, eu sou a Mãe Bárbara de Yansan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Pombagira, mulher de Satanás. Vieram me perguntar há um tempo atrás no meu Facebook por que os pontos de Pombagira sempre falam que ela era mulher de Satanás, que ela estava conversando com o diabo e porque ela é sempre chamada de prostituta. Todo mundo diz que toda Pombagira foi prostituta quando viva. Eu vou falar um pouco sobre uma outra questão um pouco mais atrás, para que vocês entendam da onde que vem isso. Antigamente, o que era considerado uma mulher direita, uma mulher de família, uma mulher boa para casar, para ter filhos, né? A mulher, ela tinha que ser muito recatada, falar baixo e baixo, ser obediente, ser pura, não falar palavrão, não usar cores escandalosas, não usar maquiagem exagerada. Todas essas coisas eram questões que mostravam uma moça direita. Então você pega no passado as mulheres que eram feitas para casar, as princesas encantadas, as boas esposas, elas sempre eram mulheres passivas, calmas, dedicadas, pacientes e todas essas várias questões que se dizia ser o correto numa personalidade de uma mulher. Vamos lembrar que a Umbanda nasceu em meados de 1908, faz bastante tempo. Em 1908, como que era o perfil da mulher correta? A mulher boa para casar, né? Era todas essas coisas que eu disse antes. A mulher que era obediente, a mulher que era passiva. Então vieram as manifestações das pombagiras, que eram mulheres que, quando foram vivas, foram mulheres independentes, com gênio forte, certas do que queriam, ambiciosas e vaidosas. Mulheres que tinham vaidade, que tinham conhecimento do próprio corpo, da própria feminilidade, de quem elas eram e do que elas queriam. Então as pombagiras, elas gostavam de usar o vermelho, que além de ser a cor da paixão, do feminino, ela é a cor da transmutação e do amor próprio. Elas usavam perfumes fortes, que também era uma coisa que era estranho de se aceitar numa moça de família, uma mulher que usava um perfume muito forte. Elas fumavam, elas bebiam, como bebem e fumam até hoje, e elas não tinham vergonha de dizer o que elas pensavam. Bem, em 1908 isso foi visto de uma forma muito estranha, e é visto ainda hoje em dia como uma coisa estranha. Infelizmente, nós temos ainda um pouco esse resquício na mulher que quer usar batom vermelho ou quer ser independente, criar um filho sozinha ou sair para beber com os amigos no final de semana. Infelizmente ainda é mal visto por muitas pessoas, não por todas, por muitas pessoas. Então a pombagira, ela trazia com ela essa independência, esse poder, essa certeza, essa afirmação dela como mulher. Bem, quem eram as mulheres de antigamente que tinham essas características? Não eram as prostitutas, que não estavam se importando com o que a sociedade pensava? Elas eram o que elas eram, tinha o feminino delas, apresentava esse feminino delas sem vergonha do que elas eram? Pois bem, se as pombagiras viveram em épocas remotas, se associava então, já que elas eram mulheres independentes quando vivas, então elas só podiam ser prostitutas. Era assim que se pensava. Então daí que veio essa marca marginalizada de que a pombagira era prostituta quando viva. Nem todas as pombagiras foram prostitutas. A maioria não foi. A maioria foi rainha, foi senhora de terras, foram mulheres independentes, certas do que queriam. Algumas foram prostitutas? Algumas foram prostitutas. Mas isso não significa que as demais linhas, as mulheres que se manifestam, não tenham sido. Não é porque elas não são escandalosas que não necessariamente elas não foram prostitutas. Vou dar o exemplo da Maria do Cais, que não é uma pombagira e era prostituta. Então isso eu explico essa mácula errada da pombagira ser prostituta. Agora eu vou falar do porquê que ela é mulher de Satanás. Vamos voltar lá atrás um pouco, bem lá atrás, lá na Idade Média. Quem eram as bruxas? Não eram as mulheres sozinhas que tinham um domínio delas e do conhecimento da natureza, do conhecimento do poder que a natureza apresentava? Então, a mulher sozinha, independente e autossuficiente era uma bruxa. E se ela era uma bruxa, automaticamente ela era a esposa do Satanás.
Porque como que uma mulher sozinha, independente no meio da mata, vai conseguir viver sozinha? Ela tem que ter um truque aí na manga. É Satanás. Satanás que mantém ela bem lá na mata, independente e sozinha. Porque mulheres não poderiam ser independentes e sozinhas. Então, vindo lá da Idade Média, continuando ao longo da história, existiam as mulheres que eram consideradas prostitutas e aquelas que eram consideradas bruxas, certo? Se elas não eram mulheres independentes e certas da sua feminilidade, elas eram bruxas, porque elas tinham poder. Entendem onde eu quero chegar? E hoje em dia a gente ainda tem isso muito marcado na nossa sociedade. É só você pegar exemplos de mulheres que são importantes, por exemplo, na mídia. Elas têm a sua importância na mídia, elas são famosas, elas são ricas, elas são bem-sucedidas e elas são sozinhas. Não tem nenhum homem envolvido nisso. Tem duas formas de que eles dizem que elas chegam até o poder. Ou se prostituindo com as pessoas certas, ou tendo feito um pacto com o demônio. Ninguém nunca pensa assim, na Xuxa, por exemplo, nossa, a Xuxa é uma mulher independente. A Xuxa está onde ela está porque ela ralou muito. Não, ela fez um pacto com o diabo. Mas ninguém diz que homens famosos fizeram um pacto com o diabo ou que deram para as pessoas corretas. É engraçado isso, né? Essa questão. E vem daí que vem a questão da pombagira ser mulher de Satanás. Ser mulher de Satanás era um termo pejorativo. Toda pombagira, por ter sido uma mulher independente, ela era casada com o diabo porque ela era uma bruxa ou uma prostituta bruxa. E hoje em dia elas têm orgulho de assumir que elas são esposas de Satanás. Pergunta para qualquer pombagira. Ela vai dizer, sou mulher de Satanás, sim. Porque o que representa? Representa que elas têm força para domar Satanás. Elas têm força para domar os medos. Elas têm força para enfrentar a vida e auxiliar todos nós a enfrentarmos as nossas. Mulheres de Satanás, as pombagiras, esposas de Satanás, são todas as pombagiras que são muito fortes, são corajosas, são independentes, como todas as pombagiras são. Pode perguntar para qualquer pombagira, da mais feminina à mais brava, todas elas têm punhal na cintura. E todas elas têm domínio de território que elas cuidam. E todos os outros espíritos respeitam muito ela, por esse poder que elas têm. Uma coisa que a dona Maleva comentou num dos vídeos que ela fez, que ela gravou, que é a questão de que a mulher, ela nunca precisou expor à sociedade o poder adquirido que ela tinha. Os homens sempre precisaram esfregar na cara de todo mundo que eles dominavam territórios, que eles dominavam estados, que eles dominavam mulheres, que eles dominavam homens, que eles dominavam filhos. As mulheres nunca precisaram fazer isso. Elas tinham um poder dentro delas, elas sabiam como usar esse poder, sem precisar esfregar na cara de todo mundo. E é isso que a pombagira traz. O poder interno seu, sem ser uma medalha para inferiorizar e esfregar na cara dos outros. Quando eu digo que a pombagira trabalha com a vontade, com o desejo, é isso que a pombagira trabalha. Ela ensina você a enfrentar os seus próprios medos e tornar tudo aquilo que você quer um poder seu para você alcançar. Parte da pombagira, não parte do Exu. Quando a pombagira te ajuda a entender o que você realmente quer, o Exu te ajuda a conquistar. Mas se não partir da pombagira, de que adianta você ter o poder para conquistar aquilo que você não sabe o que é? De que adianta você ter o poder para conquistar se você nem sequer entende aquilo que você realmente precisa? E é para isso que as pombagiras estão aí. E é por isso que elas são esposas de Satanás. Então, esposa de Satanás significa o quê? Mulher de poder. E só mais uma questão, eu não estou querendo levantar com esse vídeo a superioridade da mulher sobre o homem. Estou querendo levantar a igualdade. Eu não estou dizendo que a pombagira é melhor do que o Exu. Eles trabalham juntos. Eles caminham um do lado do outro. Os dois trabalham ali juntos para te auxiliar no seu encarne. Porém, eu só quero lembrar que essa inferiorização da pombagira é uma coisa equivocada e sem fundamentos. Eu só acho que é importante nós analisarmos historicamente da onde vem essa mácula pejorativa da pombagira, a fim de acabarmos com a mistificação
de algumas questões, que assim nós damos a verdadeira importância à entidade Pombagira e sua falange de trabalho. É isso então, gente. Então curtam, compartilhem. O endereço do Facebook está na descrição do vídeo, do blog. Deem um joinha que ajuda bastante e vamos estudando.